aprovamos o requerimento lá na Câmara Legislativa. Eu acho que aquilo lá foi mais que uma demonstração de força. Uma força da categoria dos policiais civis. Tá? Podemos computar isso como uma derrota do governo para os policiais civis. Não tenha dúvida que após aquele ato, o governo nos enxerga com outros olhos. Tanto que ontem fomos procurados, tá, pelo pessoal da Secretaria de Administração, o que culminou numa reunião informal. Tá, então, o que nós temos hoje para passar aqui, gente, não temos ainda nada de concreto por parte do governo. Ou seja, qualquer tipo de proposta. Nós estamos entrando agora numa nova fase. Seria como começássemos agora, a partir de hoje. Tá ok? Um novo momento do nosso movimento. Porque hoje nós fazemos, é o 28º dia de greve. E apenas ontem, no 27º dia de greve, é que o governo resolveu contactar com os policiais civis. Gente, o som tá bom aí? Parece que tem um eco aqui. Então ontem, embora desmarcou pela agenda oficial da Secretaria de Segurança, nós tivemos uma reunião informal à noite, tá, em que o governo fez uma proposta, uma solicitação para a categoria dos policiais civis. Então, o que eu tenho para falar aqui, pessoal, vamos prestar atenção, tá? Porque ó, é uma proposta que não é do Simpol e não é da categoria, e sim do governo. Cabe a nós nos omitir de emitir opinião, o Simpol, a não ser que nós fomos solicitados para isso. E aí nós vamos dar a nossa opinião. Tá ok? Mas a princípio, o que nós temos é o seguinte. Fomos contactados hoje, na hora do almoço, pelo secretário de Segurança, pelo secretário de Administração, Vilmar Lacerda, e depois, posteriormente, com o secretário de Segurança. E o que ele passou para nós é que a greve está atrapalhando muito a relação entre categoria e os policiais. Exatamente. Tá? Então, a categoria e o governo. Perdão. Então, gente, eles estão, tá, apresentaram como proposta, tá, uma vez que os dois governos, tanto o governo local como o governo federal, estão irmanados para combater a greve dos policiais, tanto aqui no DF, como a greve lá da Polícia Federal. E para ambas as categorias, eles estão propondo, tá, uma suspensão do nosso movimento para que retome o diálogo. Gente, essa não é a proposta do Simpol, não é a proposta dos policiais civis, é a proposta do governo. Tá ok? E segundo eles informaram, a Presidência da República já definiu, uma vez que os policiais federais é 0 de aumento para 2013, já que eles rejeitaram a proposta. No nosso caso, sequer foi oferecido alguma coisa para nós. Nós não temos proposta até então. Não temos proposta. Tá? Então, o que trouxeram é isso aí. Eles estão propondo, tá, aí para que retome o diálogo, tá? Porque a categoria em greve, eles não receberão, tá, os representantes das entidades. E aí o que eles estão propondo é isso, é proposta do governo, não é do Simpol. Nós, como representantes, como porta-voz da categoria, seja pro bem ou pro mal, seja positivo ou negativo, cabe a nós passar a mensagem, tá ok? E a categoria é soberana para deliberar, tá? Então, segundo o que eles falaram, a greve está atrapalhando, o governo federal está
já falou que de portas fechadas, proibiu o Ministério do Planejamento de receber qualquer categoria, em especial categoria em greve. Tá? Então eles estão propondo aí uma suspensão, entendeu, do movimento. Eles não receberão categoria que estão com o movimento grevista. E no nosso caso, Polícia Civil do DF não tem ainda proposta pra gente, tá? Ou seja, formularão a proposta caso a categoria assim der uma interrupção no movimento. Não é fim do movimento, uma interrupção para que retome o diálogo. Tá? Então isso aí, chegamos a um ponto que nós vamos ter que tomar uma decisão. Tá? Já tomamos a decisão da greve, e a greve hoje perdura. Tá? A greve hoje ela já está sistematizada, já está organizada. O nosso movimento ele é legal, o nosso movimento não tem nenhuma ameaça, tá, para quem faz greve, e nós podemos permanecer nesse movimento até final do ano que vem, e assim vai. Tá? Mas o governo passou esse posicionamento. Tá? Então nós temos 2014. Hoje, tá, essa decisão para tomar. Tá? Eu vou agora passar a palavra aqui para os demais oradores. Eu quero impeachment do a Assembleia Aguilulo. está aberta e hoje o tema, não há de se falar em reestruturação, nem mesmo questão plano de saúde, salvo o que temos que fazer é sobre o diálogo com o governo. O governo falou que não recebe, tá? Ontem estava marcado com o secretário de administração e o governador entrou no meio, falou para o secretário para não receber, tá? E passou essa orientação. E ele nos incumbiu de passar para a categoria. Tá, gente? Lembrando, o Simpol, ele é o legítimo fazedor de vontade da categoria, tá? Os sumos do nosso movimento, quem vai tomar são os senhores. Tá ok? Eu vou passar agora para o André e depois para o Marinho. Gente, cada vez mais eu me vejo surpreso com a cara de pau desse governo. É brincadeira o que esses camaradas estão querendo fazer. É subverter a ordem. Estão querendo agora se colocar na condição de vítima. Fizeram e desfizeram, sumiram do diálogo e agora querem transferir pra gente a responsabilidade pelo endurecimento. Tem problema não, seu Aguinaldo? Se não receber agora, em 30 dias a gente vai se encontrar aqui na Câmara com o seu representante lá. Agora o senhor é que sabe. O governador de Alagoas está inelegível lá porque usou errado o fundo com o dinheiro da União. Então o senhor é que sabe de que forma que vai conversar com essa categoria. Assuma a sua condição de governador e venha para frente dessa negociação. O senhor está muito mal assessorado de interlocutor. Não temos mais condições de continuar nesse nível de discussão. Zero. Não somos o culpado por essa situação. Vocês estão nos levando a isso e querem agora transferir a responsabilidade para a gente. É brincadeira. Nós temos mais de 10 ofícios encaminhados a vocês solicitando reuniões. Nunca foi marcada. Ontem aos 49 sobre Viomar Lacerda desmarcam a reunião. Ao final da noite, vem pedir que se converse com o interlocutor para vir com a proposta indecorosa dessa. Isso só pode ser brincadeira. Gente, baixo nível. A categoria é feita de homens e mulheres honrados. Nós somos sérios e estamos tratando com seriedade. Pedimos desculpa à sociedade de Brasília por tudo que está acontecendo e os transtornos que nós estamos eventualmente causando. Mas como disse o próprio STF, nós prestamos um serviço indelegável à sociedade. E é por isso que uma paralisação nossa causa transtorno. Portanto, a categoria não tem outra resposta a dar a esse governo, senão a continuidade para a greve. E se quiser conversar com a gente, é desse jeito, entendeu? Desça daí e venha conversar com a categoria. Ou nos chame agora, não tem problema nenhum. Nós subimos aí. A resposta é para o senhor, governador. Não precisa pensar duas vezes, não. A categoria já deu lá 28 dias atrás, foi pela greve, e eu não tenho dúvida que vai continuar hoje aqui. Um abraço. Pessoal, boa tarde.
A partir desse momento, está aberta as inscrições. Não é bom que antes que se inscreva, tome conhecimento na totalidade daquilo que a gente expõe aqui. Tem algumas informações complementares que são de extrema importância para que a gente possa orientar o rumo do movimento. Antes de iniciar, tem uma nota aqui. Gostaria de ler para os senhores. Brasília DF, 21 de setembro de 2012. Senhoras e senhores, cumprimentando cada policial presente nessa Assembleia, cumpro o dever de informar que não poderei estar presente em razão de compromisso inadiável e viagem a outro estado por problemas personalíssimos de família. Aproveito o momento para parabenizar minha categoria pela demonstração de força inigualável maturidade política, quando da presença histórica na Câmara Legislativa, ocasião que foi aprovado o requerimento que convoca o gestor do Fundo Constitucional. Afirmo ainda total apoio a qualquer que seja a deliberação dessa Assembleia, e não tenho dúvidas que nossa categoria não pode ceder sem que ocorra um avanço. Que Deus abençoe a todos e forte abraço. Assino Wellington Luiz, deputado distrital. Bem, ainda sobre o quesito aqui da Câmara Legislativa, não poderia iniciar essa Assembleia e a minha falação sem fazer a observação e agradecimento pelo reconhecimento e a coragem de enfrentar o governo instituído, quando muitos encontram-se manietados por questões mínimas e não demonstram que a Câmara Legislativa é autonomia para decidir os rumos da história da capital do país. A observação seja feita, lógico, ao deputado Wellington Luiz, mas não podemos descuidar dos demais que votaram a favor do requerimento, que foram lá, deram quórum e votaram em nominos conforme segue. Vasni de Roure, deputado do PT, líder do governo, inclusive qual o risco de ser alcançado pelo mesmo governo e perseguido porque votou para a categoria. Rumores de dentro do palácio já ameaçam Vasni de Roure, que teve coragem de votar a favor do requerimento. Cláudia Abrantes, Michel, Eliana Pedrosa, Liliane Roriz, Celina Leão, Washington Mesquita, professor Israel Batista, Paulo Roriz, Olair Francisco, Luzia de Paula, Joivale e Agaciel Maia. Então, tenho que fazer essa observação e dizer, não votaram numa causa dos policiais civis do Distrito Federal, votaram numa causa dos habitantes de Brasília, nos eleitores de Brasília, a quem eles devem satisfação. Mas peço a todos os senhores uma salva de palmas a esses heróis, esses guerreiros que honraram a cadeira na calçanta na Câmara Legislativa. E vamos dizer a esse governo, aqueles que estão contra ele estão preparados, mas aqueles que o representam no governo pode estar descoberto nesse momento que é o caso Vasni de Roure. Diga ao governo do Distrito Federal, e principalmente ao senhor Agnello Queiroz, e principalmente ao Vilmar Lacerda, não tente nada contra esses que votaram a favor do povo, porque se tentar alguma coisa contra esses, vai tentar contra essa categoria. Incluo sim aí o deputado Vasni de Roure, que é a favor da moralidade, se colocou a favor de nossa categoria. Não tentem nada contra qualquer um desses, seja retaliando, seja impondo uma condição difícil de governabilidade e de exercício do seu mandato na Câmara Legislativa. A favor deles tem a força dessa categoria. A respeito do mesmo assunto, e para não querer me delongar, mas não tem como ser compreendido sem ser extenso, trava-se uma luta no governo federal por outra categoria, e não preciso nominá-la qual é, mas informações nos chegam da Casa Civil de forma oficiosa, pois que oficial, tanto o governo federal quanto o governo do Distrito Federal, diz que só vai encaminhar as duas categorias caso estas saiam da mobilização. Mesmo em reunião hoje com os representantes sindicais, alguns eventos de notícia foi, no caso, censurado para que não pensasse que estamos com o discurso do medo, e medo não é qualidade de alma que nos acompanha, muito pelo contrário. Temos coragem para tudo. Quem expõe a vida nas ruas não tem medo de levantar a mão aqui e optar por aquilo que é agressivo contra esse governo que pensa que pode tudo. Pode muito, mas não pode sempre. Isso é fato. Então vamos lá. Informações nos chegam do Executivo Federal que não há qualquer perspectiva e desautoriza a ministra Miriam Belchior e inclusive a Gleisi Hoffmann de sentar à mesa com qualquer representante de outra categoria
que não aceitou aquilo que foi proposto durante o processo de negociação que envolveram todas as carreiras do governo federal participante lá da estrutura da União, onde nós, por similaridade, também estávamos incluídos e sentamos à mesa algumas vezes com o Ministério do Planejamento e Gestão, representado naquele momento, da parte da União, o secretário Sérgio Mendonça, e de nossa parte as entidades e ainda o diretor da Polícia Civil, o senhor secretário Vilmar Lacerda. Encaminhados os primeiros pleitos dos policiais, tanto de nossa parte quanto da parte que se encontra no governo federal, houve um retesamento e um aceito por algumas carreiras que participam da FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que vocês bem sabem quais são. Havendo o aceite de algumas carreiras e de outra não, fechou a porta da negociação o governo federal e desautoriza qualquer tipo de negociação no mesmo teor a ser implementado no ano de 2013. Afirma o governo federal que não abre qualquer canal de negociação para 2013 porque o prazo é findo. O prazo é fim, de modo que esgotou-se as possibilidades de negociação. De outra banda, qualquer tipo de alteração salarial que venha a acontecer a partir de 2014 para qualquer carreira que não aceitou aquilo que foi imposto pelo governo federal, não aceita discutir mais em 2012 em razão da LDO e a LOA que já está em tramitação no governo federal. Qualquer matéria para alteração salarial a partir de 2014 haverá de ser feita somente em 2013. Aqui no governo do Distrito Federal, num alinhamento perverso e cruel contra as categorias mobilizadas, e para que não dizer diversas vezes acordada com o governo federal que haveria avanço no decorrer das negociações, sistematizou o governo do Distrito Federal nessa crueldade com o governo da União, onde diz que não negocia com qualquer categoria mobilizada e não remete a ela qualquer mensagem oficial, ficando nesse período desincumbida de negociar com as categorias mobilizadas, não havendo o que dizer além do que já foi dito no processo de negociação findo em 31 de agosto. De outra banda também, e firme, não é discurso de medo, mas não poderíamos deixar de deliberar sem conhecer na totalidade tudo que está vindo de lá. Alega a presidente da República, através de seus porta-vozes e mensagens não oficiais, porque não tem como torná-la dessa forma, porque eles não nos trazem de forma oficial, que qualquer negociação, mesmo que em 2013, que ultrapasse e que chegue a 2014 e alcance 2015, não poderá ser diferente do que já foi instituído a outras carreiras no processo de negociação em 2012, sob pena de trazer à baila as demais carreiras que em tese foram abandonadas ou em tese suplantadas por terem negociado em tempo hábil. Por último, segue a informação que eu acho mais gravosa e também é a queda de uma batida que não precisava chegar a tanto quanto se enverga por migalha. A FONACAT, Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, elaborou uma moção de vitória, no dito popular, um grande salve ao movimento, dizendo que foi um avanço histórico na carreira deles, porque aceitaram 15,8 a partir do momento que o governo tinha a oferecer somente 0. Diz pela entrelinha e acovardam-se os companheiros que, se eles aceitaram, ainda há outros que estão na luta, e com isso tentam desmerecer a nossa luta, tanto no Distrito Federal, quanto na alçada do governo federal. Findo, dizendo que há que tomar posse de todas as informações, debruçar sobre cada uma delas, e que o ato de levantar a mão, ele repercute no nosso futuro e na nossa decisão. Não há como retroceder sem haver avanço. O governo nos vem com a faca no pescoço e temos que ponderar nossa decisão. O governo diz que só atende se estivermos desmobilizados. E a categoria tem que avaliar essa decisão. A greve continua até hoje às 18 horas e temos que deliberar pela continuação ou pela alteração do movimento dela. Mas a categoria se orienta pela coragem e não pela covardia. Então aqui trago a público e notifico a vocês tudo aquilo que foi conversado conosco, complementado pelo que o Ciro diz,
e ainda pelo que André explana. Tem substrato suficiente para decidir agora, e aqueles que vierem ao carro de som, debrucem sobre essas informações e vamos fazer com que essa categoria demonstre ao governo do Distrito Federal que não somos somente uma categoria, somos também uma força política que não se verga ao peso de migalhas. Vamos mostrar a força que temos. Mas, senhores, de nossa parte, está cumprida a nossa missão até esse momento e continuamos na missão que os senhores nos outorgar após deliberado aquilo que é de missão dos senhores. A partir desse momento, abre-se a palavra àquele que já tem informação suficiente para expor seu ponto de vista à categoria. Companheiros, e a luta nos pertence, se não hoje, amanhã, com certeza a coragem é que vai dizer onde ela se encontra e onde nós vamos tomar posse dela. Aguardamos o final da Assembleia. Gente,